Olá, pessoal! Hariom! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje o assunto é o que é aproveitar a vida. Vamos fazer uma reflexão a respeito desse tema, dessa questão de aproveitar a vida. Hoje em dia, a sociedade moderna tem uma visão sobre isso e nós vamos aqui trazer a nossa visão baseado na filosofia, nossos estudos filosóficos, o que nós entendemos por aproveitar a vida. Gostaria então de passar a palavra ao João para fazer suas primeiras considerações. Boa tarde, meu nome é João Luiz Ribeiro. Eu convivi na minha vida com muitos terapeutas de diferentes linhas, diferentes ideias, e acabei achando mais apoio em algumas filosofias antigas do que em ideias de terapias modernas. Vou tentar compartilhar isso com vocês hoje. Então, primeiro vamos trazer a visão da sociedade moderna sobre aproveitar a vida. A visão, tanto uma visão de pessoas que refletem sobre esse assunto, que estudam sobre isso, que são acadêmicos, são filósofos ou psicólogos, estudiosos do tema, como aquela visão que nós observamos pela prática das pessoas, por aquelas conversas de mesa, de bar, digamos assim, aquelas conversas de roda de amigos, melhor dizendo, que surgem essas opiniões espontâneas das pessoas a respeito de aproveitar a vida e o que empolga as pessoas, o que deixa as pessoas empolgadas, animadas. Isso obviamente, é o que elas consideram como aproveitar a vida. Então, do ponto de vista acadêmico, assim, filosófico, psicológico, muitas vezes aproveitar a vida obter alguma realização pessoal, obter algum sentido para a vida. É isso que os meios acadêmicos em geral se referem a aproveitar a vida, um sentido da vida, uma realização, deixar um legado, cumprir uma meta. Isso depende, claro, de qual meio acadêmico nós estamos falando. Estamos falando da filosofia, ou da psicologia, ou da administração, do comércio, dos negócios. Qual desses meios acadêmicos estamos nos referindo? Porque dependendo do meio, vai ter um objetivo. E se fôssemos analisar do meio puramente biológico, talvez o objetivo, de um ponto de vista biológico, seria continuar a espécie, seria um dos principais objetivos da vida, deixar a perpetuação da espécie humana. E do ponto de vista da sociedade como um todo, o que a maioria das pessoas enxerga, e mesmo talvez aqueles da academia também entendem que isso é umas maneiras de aproveitar a vida, é o famoso curtir a vida. É, é passear, é namorar, é brincar, é viajar, é fazer compras, ter uma boa condição, um bom status social, uma boa condição financeira, ser reconhecido, ser valorizado, ter uma certa fama e curtir a vida, né? Gastar esse dinheiro obtido com essa fama, com esse patrimônio, com esse bom salário, com esses bons recursos financeiros, gastar esse dinheiro em boas casas, bons carros, bons restaurantes, boas viagens, boas hospedagens, bons hotéis, bons locais, boas roupas, boas joias, enfim, a maioria pensa que aproveitar a vida é isso, é se divertir, é passear, é curtir, é viajar, é ir a lugares legais, é comer bem, beber bem. Enfim, acho que ser feliz é isso. Mas será que, desse modo, a felicidade só está nas mãos de quem tem as condições financeiras suficientes para isso? Exato. E aqueles que têm uma condição financeira melhor vão olhar para aqueles que têm uma condição maior e vão olhar, pô, ele pode viajar para lá, ele pode comprar essa roupa, ele pode comprar esse carro, eu não posso. Aí eu vou ficar aqui só invejando o que ele está conseguindo, eu não estou conseguindo. Então, será que a felicidade é isso? Curtir a vida, aproveitar a vida depende de condição financeira?
ou não? Qual seria a nossa visão a respeito disso? Sim, eu diria que depende um pouco, porque uma pessoa que está na miséria não tem condições de levar uma boa vida. Mas hoje em dia tornou-se uma prática comum, uma prática bastante difundida no mundo, a psicanálise, né? Muita gente se engaja nesse processo e é interessante você fazer reflexões sobre sua vida, você conversar com uma pessoa ali de certa cultura que também está interessada em entender sua vida. Isso é um ponto de vista interessante. Mas eu acho que há um pequeno desvio de caminho na psicanálise, porque, via de regra, eles vão falar: você tem desejos, né? Nós temos que identificar quais seriam os seus desejos em sua vida. E esses desejos que eles se referem é muito o seu dinheiro, o seu prestígio, com quem que você quer se relacionar, coisas interessantes que você gostaria de fazer, o sexo, ah, enfim, tudo que fosse interessante, digamos assim, até mesmo algumas vezes mais raras, a produção artística também é vista na psicanálise. Porém, se você vive assim, de buscar satisfazer esses desejos, naturalmente que você vai viver uma vida de certa insatisfação, porque os desejos vêm e eles não vão cessar de vir. Então você vai sempre buscar algo mais, você nunca vai ficar pleno, satisfeito, né? Os desejos vão sempre surgir. Muita gente que ganha dinheiro, por exemplo, não sacia nunca. A pessoa quer mais, mais e mais. O sexo é a mesma coisa. Né? O seu prestígio, a imagem que você quer projetar, nunca vai dar muito certo, porque você não vai conseguir projetar exatamente aquela imagem que você queria, ou fulano de tal não viu você como você gostaria que ele o visse. Né? Essa projeção constante de imagem, esse desespero constante de que imagem estou projetando, né? Como estão me vendo, assim, né? Enfim, dessa maneira você vai viver uma vida de insatisfações, não tem como. Porém, existe outra maneira de ver a vida, que é a maneira de alguns filósofos antigos, que é muito baseada, vamos dizer assim, num contato cósmico que você possa ter. Chame isso de Deus, né? Ou Deus é a palavra mais comum para se referir a esse contato cósmico. E você, em contato com isso, você inverte a equação. Em vez de você ter alguns momentos de prazer, como naquela vida da satisfação da libido, digamos assim, onde você vai ter alguns momentos de prazer, mas espaçados de muitos momentos de angústia, de sofrimento, de anseios, você passa a ter o oposto, você vai passar a maior parte do seu tempo satisfeito, a maior parte do seu tempo você vai viver pleno, né? E alguns momentos, sim, vem as dúvidas, alguns momentos alguém te ofende. Nós não estamos imunes ao sofrimento desse mundo, não é assim que funciona. Porém, nós vamos passar a maior parte do tempo num estado de satisfação e não num estado de busca constante, né? Não naquela aflição toda do que estão pensando da minha imagem, o que não estão. Né? Você vive de uma forma mais tranquila e dessa maneira você pode aproveitar muito bem a sua vida. Você pode compartilhar com outras pessoas a sua tranquilidade, não necessariamente os seus anseios, não necessariamente as suas faltas, mas a sua tranquilidade, a sua visão pacífica da vida, você compartilha com seus amigos, com seus pares, né? Enfim, a solidariedade, mais do que aquela busca incessante de satisfazer a sua libido. É interessante para os nossos ouvintes a gente colocar que eu falo mais do ponto de vista da filosofia indiana, o João também bebe dessa fonte indiana, mas também bebe da filosofia grega, romana e chinesa. Mas Exato. eu particularmente, o que eu vou dizer aqui do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, é baseado na filosofia indiana. Então, indiana e budista, digamos assim, aí o budismo está relacionado também em outros países. Em geral, o que se entende nessas filosofias é que aproveitar a vida é obter a realização espiritual, a consumação espiritual máxima. Isso é aproveitar a vida, realizar todas as ações com essa meta, com esse fim. Então, todas as ações devem ser pensadas com esse objetivo final. Isso seria aproveitar a vida. Aproveitar essa encarnação.
E nesse aproveitar a vida, os desejos, dependendo da fase que a pessoa está passando, se for uma certa fase, os desejos podem ser vividos, a pessoa pode correr atrás de desejos, de prazeres, mas os prazeres que são sancionados pelas escrituras e que são prazeres limitados e não prazeres assim sem limite. Sim, Isso não existe. E na medida que a pessoa vai avançando nesse caminho, chega momentos que existe a redução dos desejos, a redução, 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 porque justamente o que a humanidade vive hoje é uma corrida atrás do rabo. Essa corrida nunca é consumada, ela nunca é sim, finalizada. A pessoa realiza um desejo, daí surge 2, 3, 10, 20. Né? Realizar desejos não termina com eles, só aumenta eles. Essa é a visão da filosofia indiana, provavelmente da budista também, só aumenta os desejos. Então não adianta eu ficar me contentando em realizar desejos, namorar, passear, comprar, gastar, ter bons bens. Isso aí nunca vai me deixar satisfeito. Todas as pessoas estão buscando satisfação, felicidade, contentamento. Todos os seres humanos estão buscando isso. Mesmo que não considerem que estão buscando, mas estão. Só que o prazer material, ele traz uma satisfação, só que é temporária e você nunca fica saciado. Você sempre tem que estar correndo atrás, geralmente correndo atrás de mais. Você sempre está buscando mais prazer, um prazer melhor, mais requintado, mais caro. Você sempre está buscando, está sempre olhando para o seu companheiro, para o seu vizinho, para o seu colega e sempre vendo o que os outros estão fazendo e procurando se igualar e tentar fazer igual. sim, Em geral, como o mundo é capitalista, as pessoas estão fazendo cada vez coisas mais caras. Então, toda a humanidade está correndo atrás de realizar prazeres, realizar desejos que são cada vez mais caros. Então, é uma corrida que traz alguns momentos de felicidade, mas a pessoa nunca fica satisfeita. Nunca, nunca, nunca exato, material a pessoa fica satisfeita. Então, a busca espiritual, por outro lado, é a busca da satisfação plena. Né? Se está buscando a satisfação plena e onde ela é possível. No mundo material, ela não é possível. Existe prazer? Existe alegria no mundo material? Existe. Só que é uma alegria temporária que nunca dá satisfação completa, nunca e nunca vai dar, por mais que a pessoa corra, corra, corra atrás, ela nunca vai obter satisfação completa. É assim que entende a filosofia. Por isso que o caminho espiritual, o caminho filosófico é seguido, porque é o caminho que vai sim garantir a satisfação plena quando o objetivo da vida for consumado. E durante esse trajeto existe uma escala de maior contentamento. Conforme você vai chegando lá no objetivo, você vai ficando cada vez mais contente com cada vez menos coisas. Então você não depende de nada com o passar do tempo. Quanto maior o seu avanço, menor é a sua dependência de qualquer coisa material, que é o contrário da busca material. A busca material, cada vez você depende de mais coisas. Você precisa de coisas mais coisas e mais caras. Então, é um caminho que dá alegria, dá sim, com certeza. As pessoas conseguem ter momentos de alegria. A busca espiritual e filosófica é você obter alegria plena, total, permanente. Essa é a busca, essa é a meta da vida, de acordo com o caminho espiritual e filosófico. sim, com certeza. É uma meta muito similar à dos gregos antigos e dos chineses também. Há bastante similaridade entre esses três povos que criaram essas bonitas filosofias do século V, mais ou menos, antes de Cristo, né? Foi o século mais prolífico de todos, né? E, sim, eu citaria aqui Aristóteles, né? Aristóteles, como os estoicos, ele acreditava numa vida virtuosa, né? Que a vida virtuosa seria a vida feliz, né? Você sendo ético, você sendo amigo, você estendendo a mão, é assim que você teria a sua vida virtuosa,
e dessa maneira você seria pleno, como bem disse o Charles, pleno, feliz. Só que Aristóteles ele tem um ponto de vista interessante porque ele é muito realista, né? Ele não fica endeusando, digamos assim, né, a pessoa evoluída espiritualmente. A pessoa evoluída para Aristóteles, ela também vai ter seus problemas, ela também vai ter aqui e ali seus desejos, isso vai acontecer. O problema é que numa escala muito menor. E você tendo. Para Aristóteles, talvez fosse assim: se você for um bom homem e tiver um pouco de sorte, você vai ser feliz. O interessante da visão do Aristóteles, para mim, é esse um pouco de sorte. Porque alguns outros filósofos, eles costumam achar, às vezes, não, eu sou virtuoso, eu estou mantendo aqui um caminho virtuoso, ético ao máximo possível, então, independente de qualquer revés na minha vida, eu vou ser feliz. Né? Essa é uma posição muito dos cínicos, por exemplo, na Grécia. Muitos estoicos também achavam isso. Sendo eu virtuoso, tudo está resolvido. Sendo eu virtuoso, terei uma vida plena, constante, 100% do meu tempo. Né? Alguns antigos gregos diziam muito isso. Agora, não para Aristóteles e alguns outros, como Panécio também. Aristóteles dizia: olha, sim, a vida virtuosa é a melhor vida, a vida de você priorizar nesse mundo as suas amizades é a melhor vida, porém, você não está imune ao sofrimento. Um pouco de sorte você precisa. Se você fizer uma guerra de Atenas contra Esparta e você cair prisioneiro dos espartanos, dificilmente você vai conseguir ali ter uma vida prazerosa. Essa visão de Aristóteles, um pouco de sorte é preciso, né? Porque uma vida de um escravo, na Grécia havia escravidão. Os escravos gregos não eram felizes. Os escravos gregos não tinham acesso a altas realizações espirituais. Os escravos gregos sofriam. Então, Aristóteles tem uma visão interessante de se pensar, porque ele considera isso: olha, você precisa nessa vida de um pouco de sorte, senão também não, ninguém aguenta, né? Tinha aquele famoso Diógenes, né? Talvez você já ouviu falar, Carlos? O Diógenes vivia num barril, né? Ele vivia dentro de um barril andando pela rua. E o Diógenes dizia: olha, tudo que eu preciso é isso aqui. Eu sou feliz apenas com esse barril. Eu estou aqui só com esse barril, isso me basta, e a partir disso eu sou feliz. De repente, Diógenes era um super-homem, e ele era feliz mesmo. Agora, se eu for refletir isso com a minha vida, se eu ficaria feliz vivendo com um barril só na rua, eu acho que não. Eu preciso de um pouco de sorte. Eu preciso de alguns amigos, eu preciso de uma comida um pouco mais bem saborosa. Viver num barril assim eu não aguentaria. Então eu preciso de um pouco de sorte também. É engraçado que as pessoas, quando a gente fala, muitas pessoas têm essa visão assim, né? O caminho espiritual, vou ter que abrir mão de tudo, vou ter que fazer um voto de pobreza, né? Tem pessoas que parece que colocam essa barreira entre elas e o caminho espiritual, o caminho filosófico, dizendo que são extremos. Ah, ser materialista, eu até concordo que não faz sentido para o meio ambiente, esse consumismo todo está prejudicando o planeta. Realmente faz sentido, mas eu não vou fazer voto de pobreza, eu não vou viver na miséria para conquistar o objetivo aí filosófico, espiritual da vida. Muitas pessoas tem essa fantasia de achar que os caminhos são polos, né? São Sim, extremos opostos. E não é bem assim. Uma pessoa que está ingressando, por exemplo, no caminho espiritual, muitas pessoas ingressam assim nesse caminho de, de usar melhor as palavras, usar os pensamentos, porque tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, se torna a nossa realidade. Né? Vários filmes aí, vários livros estão mostrando isso nos últimos anos ou nas últimas décadas. Quando a pessoa ingressa num caminho filosófico, espiritual, ela pode ingressar até para melhorar a sua condição material. Ela pode ingressar porque ela quer ficar rica, quer ficar milionária, e justamente esse caminho, por trabalhar assim com a mente, com o pensamento, com a palavra, vai dar condições para essa pessoa obter esses desejos aí, para ela realizar esses desejos. E depois que ela começar a realizar, ela vê que, pô, esse caminho funciona, né? Eu comecei a pensar melhor, comecei a falar melhor e as coisas estão acontecendo na minha vida, e antes não estava. Antes eu sim. queria as conquistas materiais e não conseguia. Então, quando eu comecei a pegar o caminho espiritual, eu fiz uma oração, eu fiz um pedido, eu comecei a falar melhor, comecei a me comportar melhor,
comecei a ter um comportamento virtuoso, mais virtuoso, comecei a cumprir as leis, comecei a falar a verdade, a cumprir com as coisas que eu falava, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Justamente. Daí a pessoa começa a se dar conta que esse caminho funciona para todo mundo pode se beneficiar desse caminho, e a pessoa com isso vai ficando mais madura, vai tendo um discernimento maior e vai começando a se dar conta, sim, toda corrida atrás de desejos é um sofrimento, porque você nunca fica totalmente satisfeito. Você não obtém uma realização plena nesse mundo material. A pessoa começa, para ela, começa a ficar cada vez mais claro. E daí ela já realizou algumas conquistas materiais, viu que é possível, viu que isso é possível de conseguir. E com o tempo, com o amadurecimento dentro desse caminho filosófico espiritual, estou chamando assim para abranger várias linhas de pensamento, a pessoa vai começar a pensar nos objetivos mais elevados, que é o objetivo da consumação espiritual plena, da iluminação, de moksha, de uma liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Ela vai começar a levemente considerar, pô, eu acho que é por aí, eu acho que isso aí faz sentido. Vou começar a fazer as práticas espirituais necessárias, as disciplinas espirituais necessárias para conquistar isso. E ao longo do caminho, obviamente, a pessoa obtém alguns benefícios, né? Sofrimentos eles vêm chegando na nossa vida, mas consegue passar por eles de uma forma muito mais tranquila do que passaria se estivesse com aquela visão materialista pura, a visão que afasta assim tudo que é do outro lado, nada, aquele lado eu não gosto, o que que é isso? Então, se a pessoa começa a se aproximar, começa a estudar, refletir, ler um pouco, se aproximar de pessoas que têm essa visão, que pensam sobre isso, que vivem isso, ela vai começar a considerar, pô, isso é bom, é legal. Com certeza. Eu segui um caminho não muito usual no meu percurso filosófico, né? Uma das minhas primeiras leituras, né? A minha primeira leitura de filosofia indiana foi o Nyaya Sutras, né? Da escola Nyaya, que é uma escola de lógica. E é interessante você ver esse caminho, porque o Nyaya Sutras ele não foi considerado de início um caminho para o moksha, né? A sua realização filosófica. No início não foi. A iluminação não seria atingida nunca por uma escola de lógica. Mas depois, com o tempo, a escola Nyaya foi ganhando prestígio na Índia e muitos indianos passaram a achar que sim, a lógica é um caminho. E é interessante porque foi na minha vida um caminho. Quando eu comecei a ler filosofia, eu li Platão, depois eu fiz outras leituras, e Platão, ele é o quê? Ele é um homem que ele considera a lógica um objetivo importante na vida dele. A lógica para Platão, ela vem a fundamentar a vida dele, né? E é claro que isso aí levaria muito tempo aqui, não cabe apenas nesse vídeo aqui, mas também esse é um caminho, é interessante lembrar isso. O caminho de você ponderar sobre a maneira como você conhece o conhecimento, né? Como que te surge o conhecimento, que é o estudo da lógica, é um estudo interessante que vai te revelando muitas coisas, inclusive ele te leva ao desapego, desapego que é fundamental para uma pessoa se iluminar, né? O desapego, ele vem muitas vezes do estudo de lógica. Apenas para pontuar que eu segui esse outro caminho, um pouco diferente do usual. Não foi praticando yoga, não foi praticando ações desinteressadas, não foi fazendo uma devoção a alguma divindade. Eu comecei, e até hoje me preza a lógica, eu comecei dessa maneira. Minha primeira leitura foi o Nyaya Sutras, da Índia, né? E de fato, uma das que mais me apraz até hoje, né? Penso para compartilhar isso com vocês. Também na Grécia havia muito isso, né? Quando se fala em vida virtuosa dos estoicos, Aristóteles e outros filósofos, essas vidas virtuosas, em certa medida ou em grande medida, são vidas ponderadas logicamente. São vidas onde você para refletir logicamente no que se passa, no que você vai fazer da sua vida, como que você vai reagir às adversidades e tudo isso, né? A lógica é importante também e pode ser um caminho. É isso aí. Então, essa foi um pouco da nossa visão sobre o que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é
chegar assim num estágio mais avançado da busca do ser humano, que é a consumação plena, é reconhecer a sua verdadeira natureza, quem ele é, que esse mundo, de acordo com a física moderna, é uma ilusão, não passa de uma ilusão, né? De acordo com a filosofia indiana, esse mundo é uma unidade, nós estamos enxergando uma multiplicidade ilusória, tudo é uno, tudo é a consciência plena, e nós somos manifestações de cinco elementos, né? Esses corpos físicos são manifestações de cinco elementos: terra, água, fogo, ar e éter. São manifestações ilusórias. Por que são consideradas ilusórias? Porque são temporárias. E a consciência é eterna. Nós todos estamos conscientes aqui. A consciência está nos permeando. Porém, nós estamos nos identificando com os nossos corpos e com as nossas mentes, que são entidades temporárias, ilusórias, e por isso consideradas ilusórias. Nós estamos aqui na vida para se dar consciência, para ter consciência plena disso. Nós podemos saber assim intelectualmente, de forma superficial, que isso faz sentido, que isso é verdade, mas não vivenciamos essa unidade ainda. Ainda consideramos algumas pessoas como nossos inimigos e outros como os nossos amigos. Consideramos essa separação, isso é meu, isso é teu, essa separação ainda existe, por causa dessa identificação com o nosso corpo. Então, as práticas espirituais vão nos levar a essa consciência plena, a reconhecer quem verdadeiramente somos, e não esse corpo temporário, ilusório, que vai perecer, que vai deixar de existir, por mais que a gente faça cirurgia plástica, por mais que a gente tome suplemento e faça e tenha uma vida mais saudável possível, o corpo vai perecer. Então, esse é um fato que precisamos, né, começar a pensar sobre isso e parar com essa fantasia de que, mas daqui a pouco a ciência vai descobrir a maneira da vida ser eterna e tal. Já está difícil, né? O planeta já está, muitas áreas do planeta já estão super povoadas. Imagina se realmente a Sim, ciência descobrir isso, nós tiver, vamos ter que realmente nos mudar para outros planetas, então. com certeza. O Elon Musk já está pensando nisso. E Exatamente. eu citaria um filme muito interessante, que chama Os Deuses Devem Estar Loucos, que é um filme no deserto do Kalahari, na África. E você tem lá uma tribo de bosquímanos, né, que são habitantes do deserto, e eles vivem muito bem, muito plenos, muito felizes. Até o dia que passa um avião em cima e o piloto do avião joga uma garrafa de Coca-Cola para baixo. A garrafa de Coca-Cola cai no meio da tribo, e aí o que acontece? É a primeira propriedade privada da tribo. É o cara que fica com a garrafa de Coca-Cola. Isso espalha toda a cisânia entre a tribo, que acaba com a harmonia deles. E aí um deles fala: eu vou pegar isso aqui e eu vou jogar isso aqui no fim do mundo, para que nós possamos viver plenamente de novo, né? No nosso mundo moderno não entrou só apenas uma multinacional, entraram várias para Sim, causar a cisão, para causar a divisão sim, do meu, do teu, né? Muita coisa. Não que a gente seja favorável ao mundo plano, ao mundo igual, não é isso. É uma questão de enxergar a realidade como ela é em essência, e não essa realidade ilusória que a gente se ilude que é esse corpo que possui coisas, quando na verdade as coisas estão nos possuindo, estão possuindo nosso contentamento, a nossa realização. Nós poderíamos ser contentes, mas a gente acredita que eu tenho isso, eu tenho aquilo, e quando perde, quando deixa de conquistar, a gente sofre justamente por sim, essa identificação com o eu e com o meu, que traz muito sofrimento e que deve ser dentro do caminho espiritual, deve ser desfeito aos poucos. Não é uma coisa que é feita de um dia para o outro. É uma jornada de realização. Primeira coisa, a pessoa tem que começar a pensar, refletir sobre isso, estudar, ler, se informar, assistir mais vídeos, se informar mais sobre isso. Isso é importante para quem está chegando nessa área aí. Vale a pena ler, vale a pena se informar, vale a pena conviver com pessoas que conversem sobre isso, né? Ficar conversando só sobre o mundo o tempo todo, o que está acontecendo nesse mundo físico. sim.
fica difícil para a gente parar e pensar sobre assuntos mais profundos. Então, é esse o nosso recado de hoje, nossa reflexão. É um tema muito amplo, estamos aqui apenas trazendo algumas reflexões em cima desse tema mais amplo. Gostaria de agradecer a todos vocês. Não sei se o João tem mais alguma consideração, alguma reflexão final. Não, continue nos seguindo aqui, nós vamos ser úteis ao seu caminho de iluminação. Namastê. Namastê. Paz a todos. Tchau, tchau.